Oswaldo, estou de volta dessa vez para falar sobre esporte, mais precisamente sobre futebol. São duas notícias. Vamos primeiro à notícia mais demorada, porque precisa explicar ela direitinho. É que está tendo um imbróglio muito grande entre o Maranhão Atlético Clube e o Retrô de Pernambuco. Isso tudo por conta da transferência do goleiro Jean, que estava na equipe pernambucana em 2023 e neste ano de 2024 vai vestir a camisa quadricolor. Por que está acontecendo toda essa confusão? Bem, ano passado, durante o Campeonato Brasileiro da Série D, Maranhão e Retrô se enfrentaram nas oitavas de final e o Maranhão acabou passando pelo Retrô. Naquela oportunidade, o goleiro Jean era titular do time do Retrô. Foram 2 jogos, 0-0 aqui em São Luís, no Estádio Castelão, depois 2-2 lá na Arena Pernambuco, que fica em uma cidade ali na Grande Recife, né? E o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Maranhão passou pelo Retrô. Agora, por que está acontecendo essa confusão? O presidente do Retrô, o Laércio Guerra, ele está acusando o goleiro Jean de ter favorecido o Maranhão Atlético Clube no Campeonato Brasileiro da Série D. Para justificar tal afirmativa, ele diz que o Jean teria se vendido antecipadamente ao Maranhão Atlético, já pensando neste ano em defender as cores quadricolores. Ele falou isso durante um podcast que ele participou no final do ano passado, mais precisamente na sexta-feira. Ele contou, né, toda a história, relatou de forma meio que detalhada, né, toda a decepção que ele teve com o goleiro Jean e dizendo que o goleiro Jean, né, afirmou que o goleiro Jean facilitou a vida do Maranhão Atlético Clube, pensando já nessa transferência para o time maranhense. Porém, é importante frisar algumas coisas, Oswaldo, que o Jean, ele defendeu as cores do Retrô por 4 anos. Então, como é que você pode confiar em um atleta por 4 anos e em uma partida perder a confiança nele? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele afirma, o presidente, que no gol de empate que levou para os pênaltis, esse gol, vale frisar, aconteceu no último minuto de jogo. O atacante Rafael Dumac fez o gol no último minuto de jogo. O presidente do Retrô afirma que o Jean facilitou esse gol, porque ele teria sinalizado para os jogadores do Retrô irem todos para um lado do campo, e aí ele jogou a bola, ele sinalizou para os jogadores irem todos para o lado direito, e ele acabou jogando a bola na esquerda. Foi o que afirmou o presidente do Retrô, o Laércio Guerra. Porém, olhando as imagens do jogo, a gente percebe que antes do Rafael receber o passe pelo qual ele fez o gol, 4 jogadores do Retrô estavam na marcação, estavam acompanhando ali a jogada, né? Ele acusa, o presidente do Retrô acusa que o Jean saiu mal do gol propositalmente para que o Mac fizesse o gol. Enfim, mas chama mais atenção ainda, Oswaldo, o fato de que na decisão por pênaltis, o goleiro Jean defendeu um pênalti. Agora me diga uma coisa, que tipo de goleiro que vai facilitar a vida do adversário acaba fazendo a defesa de um pênalti? Esses são alguns dos fatos que o Jean está pretendendo apresentar em sua defesa. O pessoal pode estar nesse exato momento dizendo assim: poxa, João Carvalho, tu está defendendo bastante o Jean e o Maranhão Atlético Clube. É porque lá em Pernambuco, o presidente do Retrô teve o apoio da imprensa local acusando o time maranhense. E quem assistiu o jogo não viu nenhuma normalidade. Percebeu que ali o jogo foi de igual para igual, mesmo com o Maranhão Atlético Clube tendo 2 jogadores expulsos. Algumas expulsões, inclusive, questionáveis. Algumas expulsões desse jogo foram questionáveis. Mas, enfim, o goleiro Jean se pronunciou sobre o assunto já nas redes sociais e falou o seguinte: mas quem me conhece de perto, conhece meu caráter, meu índole, entendeu? E através desse vídeo também, desafio ele, entendeu? Disponibilizo meu celular, minhas redes sociais, para a Justiça, para a Polícia Federal, inclusive para a CBF, que ele é um clube formador, né? Ele tem contato com o pessoal da CBF, disponibiliza o meu celular, as minhas redes sociais, entendeu? O número que eu uso, eles têm contato, eles sabem o meu número, sabem meus dados, entendeu? Das minhas contas bancárias, sabem tudo, que eu trabalhei lá 3 anos, fiz 94 jogos com a camisa do clube, entendeu? Disponibilizo tudo isso
para que ele venha confirmar isso daí na justiça, entendeu? Sobre o que ele falou a meu respeito, a respeito do presidente do clube, a respeito do clube, entendeu? Pois bem, palavras do Jean colocando à disposição da Justiça, da Polícia Federal, se o presidente do Retrô quiser levar o caso para a polícia, o Jean já colocou o seu telefone à disposição para ser averiguado. Agora vamos ver no que é que isso vai dar. O certo é que o Jean agora veste as cores do Maranhão Atlético Clube. Volto com você no estúdio. Antes de voltar, Oswaldo Maia, tem a outra notícia que eu disse que eu ia dar, é verdade, já estava esquecendo. Pois bem, essa notícia é mais tranquila, é mais leve, é bem rápida. Hoje temos o primeiro time maranhense estreando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho, às 15 para as 4 da tarde, o Sampaio Corrêa entra em campo para enfrentar o Mirassol pela Copinha, tá bom? Então, torcida tricolor, torcida maranhense convocada para dar aquela força para o time maranhense que está participando da mais tradicional competição de base do futebol brasileiro. Agora sim, volto com você, Oswaldo Maia.